Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai conversar sobre oxirredução e eletroquímica. Antes da gente falar sobre a oxirredução, nós precisamos compreender o que significa redução e oxidação. Bom, a oxidação, ela consiste na perda de elétrons por alguma espécie química. Então, se nós analisarmos aqui, o zinco, aqui, enquanto zinco sólido, ele não tem carga nenhuma. Diferentemente daqui, que ele passou a ter carga. Aqui ele tinha carga 0, aqui ele tem carga 2+. Cada elétron tem uma carga negativa, correto? Se ele perdeu 2 elétrons, ele vai ficar com uma carga um pouco mais positiva, tá? Então, quando a gente perde elétrons, a gente fica mais positivo, que a gente está perdendo coisa negativa. E aí, como ele perdeu, esse elétron vai entrar aqui, esses 2 elétrons, né? Vão entrar aqui nos produtos, tá vendo? Por quê? Porque antes eu tinha, agora eu não tenho mais. Então, eu estou perdendo, ele está deixando de compreender nesse zinco. Já a redução consiste no ganho de elétrons por uma determinada espécie química. Então, aqui nós temos, o hidrogênio, que tinha carga positiva, e aí eu tenho 2 átomos de hidrogênio ganhando 2 elétrons. Então, a gente fica com o H2 com carga 0 aqui, tá vendo? Como a carga não aparece, ela é 0. Então, aqui, o ganho de elétron, no ganho de elétron, a gente sempre vai ver os elétrons que estão sendo ganhados nos reagentes. Então, se os elétrons aparecem nos produtos, a gente está perdendo oxidação. Se os elétrons aparecem no reagente, a gente está falando de uma redução, ou seja, de ganho de elétrons. Agora, a gente precisa falar sobre número de oxidação. O número de oxidação, ele vai ser um número um pouco teórico para a gente, e a gente vai ver que a gente tem algumas regrinhas para identificar esse número de oxidação. Mas, basicamente, é como se nós imaginássemos que nós temos uma reação química acontecendo entre 2 átomos e a gente pensasse o seguinte: se essa reação química deixasse de acontecer, quem levaria os elétrons que estão sendo compartilhados? Quem tem mais força, certo? Então, a gente precisa identificar nessa ligação qual vai ser o elemento que tem mais força para levar com ele esse prêmio, que é o elétron. Então, a gente precisa relembrar lá do primeiro ano a eletronegatividade. E para isso a gente tem uma frasezinha, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Esse é o sentido da eletronegatividade crescente. O flúor é o cara mais eletronegativo da tabela. Então, com qualquer ligação que ele estiver fazendo, é ele quem vai levar os elétrons. Então, se eu imaginar que ali eu estou quebrando a ligação, se for uma ligação entre o flúor e o hidrogênio, ele vai ficar com o elétron que estava sendo compartilhado. Se for uma ligação entre o flúor e o próprio oxigênio, que é o segundo mais eletronegativo aqui, ele também vai ficar com o elétron que estava sendo compartilhado. Então, o flúor, por ser o mais eletronegativo da tabela, vai ser sempre aquele que vai levar melhor nessa divisão de ligação de elétrons, tá? Então, o flúor é o mais eletronegativo, seguido do oxigênio, nitrogênio, muito próximo do cloro, mas ainda assim um pouco maior. O bromo, o iodo e o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio e os demais metais. Bom, então vamos olhar aqui, Nós temos a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Eles compartilham 2 elétrons, tá? Um compartilhado, o hidrogênio entra com um elétron, o cloro entra com um elétron, e aí eles se completam e formam ali uma ligação covalente. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vou deixar um card aqui em cima sobre a aula de ligação covalente para vocês relembrarem. Então, aqui nós vemos o seguinte: quem é mais eletronegativo dos dois? O hidrogênio ou o cloro? Fui ontem no clube. O cloro já apareceu enquanto o hidrogênio está para cá,
Então, o cloro é mais eletronegativo, ou seja, ele leva melhor nessa briga. Então, ele acaba por ficar com o elétron que o hidrogênio tinha emprestado para ele. Então, se a gente imaginar uma quebra nessa ligação, ele fica com esse elétron do hidrogênio. Logo, que ele vai ficar com um elétron a mais do que ele tem normalmente. Então, ele vai ficar com carga -1. Já o hidrogênio vai ficar com um elétron a menos do que ele teria, entre aspas, tá? Muito entre aspas. Então, ele vai ficar com carga +1. Então, o hidrogênio tem NOx +1, nesse caso, e o cloro tem NOx -1. Vamos analisar aqui, ó, a água. Nós temos o oxigênio fazendo uma ligação covalente simples com o hidrogênio e uma ligação covalente simples com o outro hidrogênio. Se nós imaginarmos essa ligação sendo quebrada, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Sendo assim, ele vai acabar por ficar com o elétron que está sendo compartilhado do hidrogênio. Então, ele já fica com carga -1, por enquanto, e esse hidrogênio já fica com carga +1. Se nós imaginarmos a quebra dessa outra ligação aqui, entre o oxigênio e esse hidrogênio, a mesma coisa vai acontecer. Então, esse oxigênio aqui tinha carga -1, porque ele tinha ficado com o elétron desse hidrogênio. Agora, ele vai ficar com o elétron desse hidrogênio também. Então, ele vai ficar com carga -2, enquanto que os dois hidrogênios vão ter carga +1, cada um deles. No NH3, na molécula de NH3, o nitrogênio está ligado a 3 hidrogênios. O nitrogênio é o terceiro elemento mais eletronegativo da tabela, seguido do cloro, né? Então, ele acaba por conseguir ficar com os elétrons desses hidrogênios, caso essa ligação fosse rompida, tá? Teoricamente. Então, ele vai ficar com 3 elétrons de 3 hidrogênios, um de cada, né? Então, ele fica com carga -3, enquanto que cada um desses hidrogênios ficam com carga +1. Agora, olha só, aqui nós temos a molécula de H2. São 2 hidrogênios ligados um ao outro. Eles têm forças iguais, eles são o mesmo elemento, somente 2 átomos do mesmo elemento. Logo, o que vai acontecer? Nenhum é mais forte do que o outro. Cada um vai acabar ficando com a mesma carga que tinha no início. Então, eles vão ter, cada um deles, NOx 0, tá? Carga 0. Mas, vamos lá. Para a gente descobrir o número de oxidação de verdade, a gente tem algumas regrinhas a seguir. A primeira regra é sobre as substâncias simples. H2, Al, Fe, O2, O3, N2, F2 e 2, todas essas são substâncias simples, formadas por um único elemento químico. Então, nas substâncias simples, o número de oxidação do elemento que forma a substância é 0. Sempre numa substância simples, como a gente já viu, ele não tem força para levar elétron de ninguém, ou até mesmo nem está numa ligação química, como por exemplo o sódio. É só Na, não é Na2. Então, ele nem tem elétron para roubar de ninguém naquele caso. Então, ele acaba por manter uma carga 0. Então, o NOx dele vai ser 0. Alguns elementos vão ter NOx fixo, independente de a quem eles estão ligados. Eles vão ter sempre a mesma carga. Quais são eles? Os metais alcalinos vão ter sempre, que são aqueles da família 1A, vão ter sempre carga 1+, ou +1. Os metais alcalinos terrosos da família 2A vão ter sempre carga 2+, ou +2. A prata com carga +1, o zinco com carga +2, o alumínio com carga +3 e o flúor com carga -1. O flúor, ele é o mais eletronegativo da tabela, então ele sempre vai ficar com o elétron que ele quiser e ele está sempre compartilhando 1. Então, ele só faz uma ligação, né? Ele é lá da família 7A. Então, ele vai ser sempre -1. O alumínio fica simples porque é da família 3A, então ele vai ser sempre +3. Já o zinco e a prata, que são aqueles que poderiam ter NOx variável, né, por serem elementos de transição, mas aqui a gente vai ver que eles têm NOx fixo.
Terceira regra é sobre o hidrogênio e seus compostos. O número de oxidação do hidrogênio em seus compostos é mais 1, exceto nos hidretos metálicos, que ele vai ser menos 1. Por quê? Porque aí lá na frase da eletronegatividade ele aparece antes do que o restante dos metais, que no caso pode ser o sódio, o cálcio e por aí vai. Vocês vão ver que o hidrogênio aparece antes, então ele consegue ser mais eletronegativo que os metais da família 1A e 2A, que vão ser quando a gente vai formar hidreto metálico. Sendo assim, ó, no HCl nós já vimos que o hidrogênio vai acabar perdendo para o cloro, então ele fica com carga mais 1. Mas aqui, o hidrogênio consegue ser mais eletronegativo que o sódio, então ele acaba com carga menos 1. Sobre o oxigênio e seus compostos, o número de oxidação do oxigênio nos compostos, porque se for como substância simples, vai ser 0, tá? Então, quando o oxigênio está num composto, numa substância composta, em geral, o NOx dele é menos 2. Mas nós temos algumas exceções, que é no fluoreto de oxigênio, porque aí, se a gente for olhar aqui, o flúor sempre vai levar melhor, então ficou menos 1, que tem NOx fixo, ele sempre se dá melhor do que o resto. E o oxigênio aqui, no caso, fica com NOx mais 2. E nos peróxidos, que o oxigênio vai ficar com carga menos 1, porque aqui o oxigênio vai levar melhor sobre o átomo de hidrogênio, então o hidrogênio fica mais 1, esse oxigênio menos 1. Aqui a mesma coisa, só que aqui nessa divisão, nesse compartilhamento, a gente não tem diferença de forças, né? Os oxigênios têm a mesma força, então cada um deles aqui tem carga menos 1. A quinta regra, gente, é sobre a soma algébrica dos números de oxidação em uma espécie química eletricamente neutra. Como a gente já falou, quando a espécie química não tem carga aqui em cima, quer dizer que a carga dela é 0. Como, por exemplo, aqui nesse CO2. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai montar uma tabelinha assim, ou a gente pode escrever embaixo o NOx de cada elemento, de cada átomo, e em cima a soma, tá? Aí fica a seu critério, eu vou mostrar as duas formas aqui. Você pode montar essa tabelinha, em que aqui a gente vai ter, na primeira linha, o número de oxidação de cada átomo, e aqui a soma do número de oxidação dos átomos. Vai ficar claro, tá? E aí a gente precisa entender o seguinte, a soma algébrica de todos os números de oxidação dos elementos presentes em uma espécie química eletricamente neutra é 0. Vamos ver isso, vai ficar mais claro. A gente tem aqui o CO2. O CO2, ele é um composto que tem oxigênio, tá? E ele não é nem um fluoreto, nem um peróxido. Sendo assim, a carga de cada oxigênio aqui, o NOx, né? Ou a carga de cada oxigênio aqui é menos 2, correto? É só voltar na regrinha anterior. Só que nós temos 2 átomos de oxigênio. Então, cada átomo de oxigênio tem NOx menos 2. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio, esses 2 átomos de oxigênio vão ter carga menos 4. Toda essa substância aqui tem carga 0, ela é eletricamente neutra. Então, a soma dos seus NOx é 0. Qual número eu vou colocar aqui com menos 4 que vai dar igual a 0? Mais 4, correto? E eu tenho somente um carbono para fazer com que eu tenha mais 4 de carga. Sendo assim, a carga desse único carbono, o NOx desse único carbono, é mais 4. Vamos fazer um segundo caso para ficar mais claro ainda. Aqui nós temos o H2SO4, que é uma substância eletricamente neutra, ou seja, a soma aqui tem que dar 0. O que nós sabemos dessa substância aqui que é fixo, lá pelas regrinhas? A gente pode ver aqui o hidrogênio como fixo e o oxigênio também, porque aqui a gente não tem nenhum fluoreto e nenhum peróxido. Então, vamos lá. O oxigênio tem carga fixa de menos 2, só que nós temos 4 átomos de oxigênio, sendo assim, a carga total do oxigênio é menos 8. Cada hidrogênio aqui vai ter carga
mais 1. Só que eu tenho 2 hidrogênios. Então, o total de carga de hidrogênio aqui vai ser mais 2, correto? A soma dessa linha aqui tem que dar 0, gente. Você pode pegar, colocar um x aqui, tá? Fazer mais 2 mais x menos 8 igual a 0. E fazer essa conta. Pausa o vídeo e faz isso aí. Beleza. Quanto deu? Mais 6, certo? Porque, ó, menos 8 com mais 2, menos 6. Para zerar, mais 6. E eu só tenho um enxofre contribuindo para esse mais 6. Então, esse enxofre tem carga mais 6. Vamos ver aqui agora, ó. F é 2O3. Óxido de ferro 3. O que nós temos? Nós temos que o oxigênio vai ter NOx fixo. Menos 2. Não é um fluoreto, não é um peróxido. Menos 2, só que eu tenho 3 oxigênios. Logo, a carga total dos oxigênios vai ser menos 6. Para zerar essa linha aqui de baixo, o valor aqui do ferro vai ser mais 6, correto? Beleza. Só que eu tenho 2 átomos de ferro, que estão somando no total mais 6. Então, cada átomo de ferro tem NOx mais 3. Gente, isso é prática, tá? Ficou com dúvida? Volta um pouquinho, assiste novamente, que aí vai ficar mais claro. E nós temos a quinta regra, que é sobre a soma algébrica de número de oxidação de um íon poliatômico. Então, eu tenho aqui um íon com mais de um átomo e que tem carga, tá vendo? Ele é um íon, ele tem carga diferente de 0. A soma algébrica dos números de oxidação dos elementos constituintes de um íon poliatômico é igual à carga desse íon. Por que poliatômico? Porque eu posso ter H+, igual a gente já viu no exemplo anterior. O NOx daquele hidrogênio era mais 1, correto? Aqui, eu sei que o NOx do SO4 como um todo é 2-. Mas e do enxofre? Qual é? Porque aqui eu sei do oxigênio, porque o oxigênio tem carga fixa, né? Tem NOx fixo. O que a gente vai fazer, então? Vamos calcular. Para cada oxigênio, a gente sabe que vai ser menos 2, porque não é um fluoreto, não é um peróxido. Só que eu tenho 4 oxigênios. Por enquanto, pode ignorar essa carga aqui em cima, tá? Pode só levar em consideração o número que está embaixo. Eu tenho 4 oxigênios, cada um com carga menos 2, então, no total, menos 8. Só que agora, essa linha de baixo aqui, ela não tem que zerar. Ela tem que ser igual a menos 2, porque é a carga que está aqui, tá vendo? Então, x menos 8 igual a menos 2. X tem que ser quanto, então? Mais 6. Menos 8 com mais 6, exatamente menos 2. Nós só temos um enxofre aqui, então a carga desse enxofre é mais 6. Entendido como nós vamos identificar os NOx de cada elemento numa reação química, a gente já pode falar sobre as reações de oxirredução. Que consiste em quê? Quando um ou mais elementos sofrem variação nos seus números de oxidação no transcorrer de uma reação química, nós dizemos que trata de uma reação de oxirredução, também chamada de oxirredução simplesmente, oxirred ou redox. Então, o que nós temos na verdade? Nós temos a transferência de elétrons. A reação de oxirredução nada mais é do que uma reação que compreende transferência de elétrons. E aí, como que a gente vai saber quem oxidou e quem reduziu? A gente já viu ali atrás que quem oxida é porque perde elétrons e quem reduz é porque recebeu elétrons. Porém, tem um jeito mais fácil ainda de a gente observar isso. O aumento algébrico do número de oxidação indica oxidação. Então, do NOx, né, um aumento algébrico do NOx indica oxidação. Aumentou, oxidou. Já a diminuição algébrica do número de oxidação vai indicar a redução. Se o NOx diminuiu, quer dizer que esse elemento reduziu. Aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu.
Assim fica mais fácil. Vamos ver isso na prática. Aqui a gente já tinha visto o zinco 0, saindo do zinco 0, ó, uma substância simples, indo para zinco 2+. E nós já tínhamos visto também o H+, ou seja, NOx mais 1, se transformando em H2 aqui no produto. Então, NOx 0. O zinco saiu de 0 para mais 2. Aumentou, oxidou, ou seja, sofreu oxidação. Já o H+, ele passou de mais 1, o hidrogênio passou de mais 1 para 0. Diminuiu, logo reduziu, sofreu redução. Esse cara aqui, ó, perdeu elétrons e esse cara aqui recebeu elétrons. Vamos ver outro exemplo? Aqui nós temos 3 elementos químicos passíveis de terem sofrido redução ou oxidação. Lembrando que não tem como uma reação ter um elemento reduzindo, sendo que ninguém oxidou, tá? Porque automaticamente, para alguém receber elétrons, alguém tem que ter perdido. E para alguém perder elétrons, alguém precisa receber. É uma troca. Então, não tem como, se você encontrar em algum exercício, gente só perdendo elétron, um NOx só reduzindo, ou um NOx só aumentando, não tem como, tá? Alguma coisa está errada ali. Vamos ver aqui. Aqui nós temos o ferro, o oxigênio e o carbono. Vamos analisar o NOx de cada elemento aqui e em cada substância, em cada composto. Nós temos aqui F2O3, onde o NOx do oxigênio de cada oxigênio é -2. Só que nós temos 3 oxigênios, então vai ser -6. Para zerar, por ser uma substância eletricamente neutra, a carga aqui em cima do ferro tem que ser +6, correto? Só que eu tenho 2 ferros, então a carga desse átomo de ferro é +3. Ó, você pode fazer dessa forma ou você pode montar aquela tabelinha que a gente já montou nessa aula. Aqui, o oxigênio tem carga fixa, 2-, como eu só tenho 1, -2. Para zerar, por ser uma substância eletricamente neutra, +2. Como eu só tenho um carbono, o carbono aqui tem carga +2. Esse ferro aqui é uma substância simples. Ah, professora, você não está levando em consideração o 2 aqui da frente, esse 3 aqui da frente. A gente não leva em consideração nessa hora, tá? O balanceamento, o elemento, a gente só leva em consideração aqui o índice e não o coeficiente estequiométrico. Pela primeira vez. Bom, então nós temos aqui uma substância simples, que é o ferro, então a carga dele é 0, não tem nem discussão. Aqui nós temos oxigênio com carga com NOx -2, só que nós temos 2 átomos de oxigênio, então a carga vai ser -4, o NOx. Para zerar, por ser uma substância eletricamente neutra, a gente tem que ter um +4 aqui. Como eu só tenho um carbono nessa molécula, a gente tem o NOx +4. Vamos analisar aqui, ó. O ferro, ele mudou de NOx, tá vendo? De 3 para 0, de +3 para 0. O oxigênio, ele tem -2 aqui e -2 aqui. Não mudou. -2 aqui e -2 aqui. Pode reparar que às vezes acontece isso, tá? Aqui o oxigênio não mudar a carga, mas na outra substância ele mudar, tá? Então tem que analisar isso também. Então, a gente vê o ferro mudando de NOx, passando de +3 para 0, ou seja, diminuiu, não diminuiu o valor algébrico? De +3 para 0. Se diminuiu, reduziu, então sofreu redução. Já o carbono passou de +2 para +4. Aumentou. Se aumentou, oxidou, sofreu oxidação. E aí, nós precisamos entender mais 2 componentes aqui numa reação de oxirredução, que é quem agiu como agente redutor, quem causou a redução, e quem causou a oxidação, no caso é o agente oxidante.
ou simplesmente oxidante. Bom, o agente redutor é a espécie química que age causando a redução de algum elemento presente nos reagentes. O agente redutor é, portanto, a espécie que contém o elemento que perde elétrons, ou seja, que sofre oxidação. Mas vamos lá. O carbono sofreu oxidação, tá vendo? Ele perdeu elétrons. Mas para ele ter perdido, quer dizer que alguém estava disposto a receber. Então, quem recebeu? Quem recebeu foi esse cara aqui, ó, o Fe2O3. Sendo assim, a gente diz que o Fe2O3 causou a oxidação do carbono. Então, a gente fala que o óxido de ferro 3 é o agente oxidante. Agora, a gente pode ver aqui que o Fe2O3 reduziu, ou seja, ele recebeu elétrons. Mas ele só recebeu porque alguém estava disposto a doar elétrons. Quem estava disposto a doar elétrons? O monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono causou a redução do óxido do ferro. Logo, ele é o agente redutor. Repare então, ó, o elemento ferro foi quem sofreu a redução, tá? E o elemento carbono foi quem sofreu a oxidação. Porém, o agente oxidante e o agente redutor é a substância toda. Entendido isso? Beleza. Bom, pessoal, por essa aula a gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima. Se você gostou, deixe seu curtir aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até a próxima.